Olá galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Felipe, sou motorista aplicativo em Uberlândia. Hoje é uma segunda-feira, dia 6 de julho. Estou encerrando a parte da manhã aqui agora. Graças a Deus foi uma manhã que deu para aproveitar bastante, foi bem movimentada. Deu para fazer um valor bem legal. Ainda mais diante do que estava acontecendo nos outros dias desse mês, estava muito difícil trabalhar pela manhã. Tava muito fraca a demanda esse mês, mais fraca que os outros anos que eu tô achando assim, porque eu sou organizado, questão de anotar as coisas, eu anoto o tanto de hora que eu trabalho, o KM que eu rodo no dia e meus ganhos em todos os aplicativos que eu faço, 99, Uber, InDrive e até os perfumes que eu vendo no carro. O assunto que eu queria abordar com vocês é a questão de ter um mecânico de confiança e estar organizado para fazer as manutenções em dias. Hoje eu tô aqui trabalhando num Logan. Esse Logan não é meu, é do meu pai, que o meu carro também é um Logan. Ele foi pra oficina já tem 9 dias já. Quando eu deixei lá era um pequeno problema que eu ia gastar cerca de R$ 500, era só uma troca de bomba d'água. Acabou que virou uma coisa mais complexa. E acabou que tá esses 9 dias na oficina. E se não fosse a graça de Deus, meu pai me emprestar esse carro, eu estaria muito apertado financeiramente. Eu já tô apertado financeiramente. A gente que é motorista, geralmente quase todo mundo é apertado, mas eu estaria na solução muito difícil mesmo. Eu estaria no mato sem cachorro. E questão que eu queria abordar é: vocês têm se organizado para acontecer esse tipo de imprevisto? Eu não estava. Graças a Deus, meu pai tinha um carro disponível para poder me emprestar. O que o motorista faz quando o carro dele fica vários e vários dias assim na oficina, ou então dá um gasto muito alto? Geralmente os motoristas não guardam dinheiro para fazer manutenção. Eu mesmo não guardo. Eu passo no cartão de crédito e divido, depois corro atrás. E não deveria ser assim. Porque depois fica aquela bola de neve, você sai de casa com aquela pressão, tem cartão de crédito, tem as despesas do dia a dia, tem alimentação, tem uns sonhos que você quer realizar, uma viagem, fazer um curso, você quer trocar de carro, pegar um carro melhor. E não é ideal. É uma coisa que eu tô tentando mudar. Organização financeira. Diz aí vocês têm se planejado aí para trocar de carro, para fazer as possíveis manutenções, para poder tirar férias, folgar no dia que tiver muito ruim, vocês folgam sem peso na consciência. No dia que o carro precisa de ficar 5, 10 dias na oficina, deixa lá sem peso na consciência, sabendo que você guardou o dinheiro, você tem um dinheiro, uma reserva. É muito importante quem vai viver nos aplicativos hoje ter esse tipo de organização. Quando a gente consegue se organizar melhor, muita coisa que pega a gente de surpresa não abala tanto. Eu já vi casos de gente que pede dinheiro para agiota para pagar o mecânico e continuar rodando. Isso eu acho que é uma coisa muito grave, você dever para agiota. Não é muito recomendável. E quando a gente está mais organizado assim financeiramente, você sai leve para rodar. Você não fica com aquela pressão de ter que pegar a corrida igual. Eu odeio ir pro centro. Só que quando você tá ali precisando de um dinheiro, fazer um dinheiro mais alto no dia, não tá tocando nada que preste do seu agrado, muitas das vezes eu vou pro centro. E chega lá, dou uma mofada, tem que bater lata vazia pro outro bairro que tem uma demanda melhor. Mas quando você tá de boa, não tocou nada, você volta pra casa, dá uma pausa, vai na academia. É isso que eu queria abordar com vocês. Tenha organização, façam planos, façam projetos. Evitem tá com um carro que gasta muito, carro que pra mim não faz nenhum sentido, um carro que não faz pelo menos 10 quilômetros com a gasolina e pelo menos uns 9 no álcool. Não faz sentido você rodar com um carro que gasta muito combustível, que não tem peça de reposição no mercado. Tem cara que é louco, quer entrar na categoria boa e financia um carro assim que as parcelas vai ficar mais de 4,5, vai ficar 4 mil. É loucura isso aí pra realidade aqui de Uberlândia. Talvez se você for trabalhar com um carro parcela desse assim, na cidade grande do Black, talvez sim, talvez. E as coisas que eu vejo muitos motoristas das capitais que tem o Black relatando é que a demanda não tá tão legal. É que nem tá compensando também ter esses carros. A dica que eu dou: vai com um passo de cada vez, pé no chão.
Tem um carro que cabe no seu orçamento, que tenha peça de posição. Porque não adianta nada você pular, pegar um carro melhor e ficar apertado com parcela alta, seguro caro, se bater em você. Eu mesmo, tem 5 anos que eu tô no aplicativo, nesses 5 anos, eu já bati o carro 6 vezes. Só uma vez que eu bati na traseira de uma mulher, que eu fui fazer um retorno na rodovia, eu fui confiando que ela foi, eu fui olhando pra direita, confiando que ela ia, porque não tava vindo nenhum carro na rodovia. Quando eu vi, eu bati nela. Só dessa vez. As outras vezes, todos foram gente que bateu atrás de mim. Já teve vezes que eu tava no semáforo fechado, o cara chapou na traseira do meu carro, arrebentou a traseira do carro. E ninguém pagou. Eu tive que arcar com todo o prejuízo de pagar a franquia sozinho. Uma vez eu consegui entrar na justiça e pegar parte do dinheiro. Não foi nem o dinheiro, porque com a franquia e o aluguel de carro que eu gastei na época para poder trabalhar, foi mais ou menos uns 8 mil reais. Aí eu gastei uns 8 mil reais na época e foi muito duro pra mim, assim. Aquela época tá arcando com essas despesas, porque pegou de surpresa. O cara bateu em mim um sábado à tarde. Aí meu porta-malas não fechava, aí eu continuei trabalhando. O cara na hora do acidente falou que ia pagar tudo, pra não ficar despreocupado, que ele tinha 12 mil no cartão, qualquer coisa dividindo no cartão ele arrumava por conta própria. E eu confiei na palavra dele, troquei os números, tirei as fotos. Durante aquele final de semana eu chamei ele várias vezes pra fazer o boletim comigo, ele fugiu de tudo. Aí acabou que na segunda-feira eu procurei ele, aí ele era caminhoneiro, tava viajando. Aí eu tive que entrar em contato com a esposa dele, conversar pra combinar. Que a esposa dele também tava na hora do acidente. E ela nem quis. Passou poucas horas depois, esse cara me ligou falando que não queria conversar com a mulher dele, me ameaçando, falando que tinha conhecido, assim, que mexia com coisas erradas, que ia me pegar. E eu entrei na justiça, consegui. As outras vezes eu entrei na justiça, só que eu não consegui o endereço das pessoas. Pra quem não sabe, quando acontece um acidente de trânsito, caso a pessoa não arca, a pessoa que bateu errado não arca com os prejuízos de pagar a franquia, de restituir, se você não souber o endereço da pessoa, não adianta você entrar com processo no juiz. Porque a pessoa que tem que entregar a notificação para a pessoa que você está notificando, ela tem que entregar no endereço da pessoa, para a pessoa ficar ciente. Porque tem uma regra aqui no Brasil que a pessoa tem que ter o direito de defesa, ela tem que estar ciente que ela está sendo acusada. E quando eles não têm o endereço da pessoa, simplesmente você não consegue processar a pessoa. Dessa última vez, graças a Deus, eu consegui o endereço da pessoa. Eu dei meus pulos, graças a Deus eu consegui, e o pessoal conseguiu notificar eles, e foi mais de um ano na luta para receber esse dinheiro, e acabou que eu não recebi nem total, eu recebi só o dinheiro do carro que eu aluguei. O juiz que julgou o caso entendeu que o valor da franquia era desnecessário eu ter pagado. Eu não entendi, mas foi o que ele colocou na causa. Mas eu tomei um prejuízo, foi um desgaste emocional muito grande. Naquela época, por eu ter deixado o meu carro parado e estar com um alugado, o meu carro parado ele estragou. Eu deixei num mecânico que um amigo meu indicou, falando que ele era um pouco caro, mas porém ele arrumava o carro muito rápido e era bom serviço, que ele sempre arrumava lá. Eu deixei lá. E esse cara condenou meu carro. E eu não entendo de carro, até hoje eu não entendo muito. Na época eu entendi muito menos. Esse cara condenou meu carro, falou que tinha que fazer uma retífica, tinha que trocar isso e aquilo. E o orçamento inicial era uns R$ 10.700. E ele falou que divide em 6 vezes. Eu pensei comigo, do jeito que eu trabalho bem, eu tenho disposição, tenho força, eu vou aceitar. 10.700 dividido em 6 vezes, vai ficar mais ou menos 1.500 por mês. Eu consigo fazer a mais, eu trabalho a mais. Igual na época eu folgava domingo, eu ficava assim, domingo eu deixo folgar dia de domingo, e nas quartas-feiras que eu trabalho meio período, eu vou trabalhar o período completo. Eu vou me esforçar durante esse tempo para abater esse conserto. Aí o cara me prometeu que o carro ficaria pronto em 20 dias na época. E aconteceu que foi passando o tempo, foi beirando os 20 dias. Eu sempre passava perto da oficina dele, vi meu carro lá estacionado sem mexer. E eu mandava mensagem pro mecânico,
Quando eu parava lá e falava que tava mexendo, que a carcaça do carro tava lá, mas o motor tava em outro lugar arrumando. E eu não entendia, eu não sei como é que funcionava os processos da oficina. Aceitava tudo e ia trabalhando com o carro que eu tava alugado na época e indo. Quando deu 25 dias, eu falei com ele, ai, cara, se for pra mim que ia ser 20 dias no máximo pra arrumar, já tá com 25. Ele foi enrolando, cada vez era uma história. Final da história. O cara ficou 44 dias com o meu carro pra me entregar. E nisso eu já pagando a parcela do meu carro próprio, pagando o seguro dele. Durante esse processo que o cara ficou com o meu carro, ele começou a me cobrar coisas a mais. E eu não entendi, eu só queria que meu carro ficasse pronto. Fui aceitando, de burrice e desespero também, que eu queria logo. Só queria falar assim, não, faz meu carro ficar pronto, me dirigir lá e parar de pagar aluguel. E fui pagando aluguel. Juntando o período que eu aluguei o carro, durante a batida do meu carro, pro seguro consertar, e enquanto esse mecânico, picareta, tava com o meu carro, eu fiquei com o carro 3 meses. E isso me pesou muito. Isso foi em 2024. E hoje, em 2026, já tem 2 anos isso já. Até hoje, essa despesa que eu tive reflete na minha vida. Porque na época, juntando tudo, aluguel, a franquia que eu paguei, a mecânica lá, eu gastei 27 mil reais. E eu não estava preparado para aquilo. Aquilo lá me virou aquela cascata, aquela bola de neve, assim, que até hoje reflete na minha vida. Eu sou um cara que dificilmente eu folgo. Eu folgo quando o carro da mecânica. Igual dessa vez meu carro ficou na oficina, mas meu pai me emprestou dele. Pra mim não poder ficar sem trabalho, ainda mais com mês de mês. E é isso. Se planejem, gente. Se planejem. Orem a Deus antes de sair de casa pra não acontecer. Esse dia que o cara bateu em mim foi um dia que eu não orei. E eu tava assim, também afastado dos caminhos de Deus. Mas eu tinha aquela mania de orar, pedir proteção. E esse dia que o cara bateu em mim, eu não orei. E quando eu vou fazer alguma coisa muito importante, eu também costumo orar antes de entregar, fechar algum acordo, algum negócio. Esse dia eu deixei na oficina sem consultar a Deus também. E deu nisso. A dica que eu dou pra vocês: tem um mecânico de confiança que tem procedência, para fazer serviços grandes do seu carro. E também consulte a Deus nas suas questões de escolhas difíceis da vida, para tudo. Para relacionamento, para negócio, para se você entra nesse ramo de aplicativo ou não, se você vai fazer um investimento financeiro em determinada área, vai abrir um comércio, consulte a Deus primeiro. Faltou muito isso na minha vida. Se eu tivesse andado mais nos caminhos de Deus e consultado a Deus nessas questões-chave, eu não estaria colhendo os frutos que eu estou colhendo hoje, que é trabalhar várias horas por dia, praticamente todos os dias do mês, e tá pagando dívidas atrasadas, aquele bolo de neve que vem desde aquela época. Eu não vou falar o nome da oficina, porque isso pode gerar até processo. E eu atualmente não tenho dinheiro para pagar advogado para me defender de processo. Mas é isso, gente. Se planejem. Não façam dívidas altas. O aplicativo não está remunerando ninguém de uma forma adequada para que faça, nossa, eu vou comprar um carro novo. Igual saiu o Move Brasil agora, com a taxa de 12% ao ano aí. Gente, 12% ao ano é muito ainda. Você está louco? Eu lembro quando eu comprei meu carro lá em 2021, a taxa era 9%. Eu achei caro, mas eu comprei porque era para trabalho. Mas achar que 12% tá muito, não. Para que isso aí, gente. Compra um carro usado, desvaloriza menos. Vê uma garagem aí, alguém de boa procedência. E compra um carro usado mesmo pra trocar. Não dá um passo maior que a perna, não. Os carros novos aí, decente aí, tá tudo na faixa dos 90 mil pra cima. Você vai fazer parcela de 72 vezes pra trabalhar em Uber, gente. Vai ficar com a parcela beirando 3 mil. Vai gastar combustível, depois vai ter as possíveis manutenções. Não inventa moda não, gente. Trabalhe com um carro bom, organizado, limpo, com a manutenção em dia. E é a minha opinião que eu dou. Esse é o que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Fique com Deus, um abraço.